Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Luiz do canal Cultivando Pitaia na Varanda. Hoje não vou falar sobre pitaia, vou falar sobre resina do angico, da aloe vera e do própolis. São componentes fitoterápicos que fazem muito bem à saúde. Fique até o final e tenha surpresa sobre essas resinas. Muito obrigado. No vídeo de hoje vamos explorar o fascinante mundo da resina do angico branco e do angico vermelho. Substância natural que há séculos tem sido utilizada na medicina tradicional brasileira e latino-americana. Você vai conhecer a sua origem, as regiões onde o angico é cultivado, seus principais benefícios fitoterápicos e também a sua trajetória no reconhecimento do campo fitoterapia. Além disso, faremos uma comparação entre a resina do angico e outras resinas medicinais, como o própolis e a aloe vera, destacando as semelhanças e diferenças no uso medicinal. Fique até o final para descobrir curiosidades surpreendentes sobre o poder da resina do angico. O angico é uma árvore nativa da América do Sul, principalmente encontrada no Brasil, na Argentina, no Paraguai e na Bolívia. Pertence à família Fabaceae, sendo bastante comum no Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica brasileiras. Seu cultivo é mais adaptado a regiões com climas semiáridos, típico do Nordeste brasileiro, mas também pode ser encontrado em áreas de transição para climas mais úmidos. O solo onde o angico se desenvolve melhor é bem drenado e rico em nutrientes, como as áreas do cerrado. O angico é uma árvore resistente à seca, sendo muito valorizada em áreas que sofrem com escassez hídrica. Entre os benefícios da resina do angico, podemos dizer que ela tem uma longa tradição no uso fitoterapêutico, especialmente entre populações indígenas e rurais. Seus principais benefícios são expectorantes, quando usado no tratamento de problemas respiratórios, como bronquite, asma e tosse crônica. Antisséptica. A resina é utilizada para tratar feridas e cortes, ajudando a cicatrização e prevenindo infecções. Anti-inflamatória. Ajuda a reduzir inflamações, sendo aplicada em compressas sobre a pele ou usada em banhos medicinais. O angico tem também outros benefícios. Pode ser usado como tônico digestivo, em infusões, auxilia no tratamento de distúrbios gastrointestinais, promovendo a digestão. Como antioxidante, protege o organismo contra os danos causados pelos radicais livres, sendo considerada útil em tratamento de doenças crônicas. Aliás, a resina pode ser extraída da casca do angico, onde é recolhida de maneira sustentável, preservando a árvore. Ela é comumente usada em chá, pomadas ou aplicada diretamente em forma de cataplasma. O ciclo de vida do angico varia conforme as condições climáticas. Em regiões semiáridas, o angico pode levar de 8 a 12 anos para atingir a sua maturidade plena, quando começa a produzir a resina em quantidades significativas. A árvore pode viver por várias décadas, sendo um recurso renovável para a produção de resina, quando manejada corretamente. O manejo sustentável é importante para evitar a exploração excessiva da árvore, garantindo a sua longevidade. A colheita da resina é feita de forma simples, através de incisões controladas no tronco ou na casca, sem prejudicar a saúde da árvore. O uso fitoterápico do angico foi amplamente praticado por populações tradicionais no Brasil, mas o reconhecimento oficial de suas propriedades medicinais começou a ganhar força a partir do século XX, com estudos etnobotânicos. Hoje, a resina do angico é reconhecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, como uma substância de uso tradicional em fitoterapia. Está incluída em diversas farmacopeias tradicionais e é comercializada em forma de chás
pomadas e xaropes, em farmácias de manipulação e produtos naturais. O uso na medicina moderna ainda é complementar, mas muitos profissionais de saúde recomendam o seu uso para tratamentos naturais, em condições respiratórias e dermatológicas. Agora vamos fazer uma comparação do angico com a própolis. A própolis é uma resina produzida pelas abelhas, a partir de substâncias recolhidas de árvores e plantas, assim como o angico. A própolis possui propriedades antissépticas e anti-inflamatórias, sendo usada no tratamento de infecções, cicatrização de feridas e fortalecimento do sistema imunológico. Como semelhança, ambas têm resinas e têm funções de proteção e são utilizadas externamente e internamente para promover a cicatrização e a proteção contra infecções. Como diferenças, a própolis tem uma composição complexa, derivada de várias fontes de vegetais, enquanto a resina do angico é derivada exclusivamente de uma única árvore. A própolis também possui propriedades imunoduladoras mais amplas. A aloe vera também pode ser comparada com o angico. O gel extraído da aloe vera é amplamente conhecido por suas propriedades cicatrizantes e hidratantes, especialmente em queimaduras e lesões da pele. Embora o foco do uso da aloe vera seja mais dermatológico, ela também possui propriedades anti-inflamatórias e digestivas. Como semelhanças, tanto o angico quanto a aloe vera são usadas para promover a cicatrização e possuem efeitos calmantes em problemas digestivos. As suas diferenças: a aloe vera é mais conhecida por seu uso tópico em problemas de pele, enquanto o angico tem um uso mais versátil, com efeitos mais potentes em infecções respiratórias. Vamos fazer aqui agora uma análise SWOT comparativa das resinas de angico, de própolis e de aloe vera. Levando em consideração o fator força, a resina do angico é anti-inflamatória, cicatrizante, rica em taninos e saponinas. A força da resina do própolis é que ela é antibacteriana, antifúngica, antioxidante e bem documentada. A força da resina da aloe vera é que ela é hidratante, regeneradora, rica em polissacarídeos e vitaminas. Seguindo para o fator fraqueza na comparação, podemos considerar que a resina do angico tem um potencial alergênico e estudos limitados. Já a resina do própolis tem uma variedade química que dificulta a padronização. E a resina do aloe vera pode causar alergias em peles sensíveis. Levando em consideração o fator de oportunidades, podemos dizer que a resina do angico tem um potencial no mercado fitoterápico e de cosméticos. A resina do própolis tem uma expansão em suplementos e produtos naturais. E a resina do aloe vera tem uma crescente demanda em cosméticos naturais. Prosseguindo com a análise SWOT, agora com o fator ameaças. A resina do angico tem a exploração excessiva em seus habitats naturais. A resina do própolis tem o declínio das abelhas e o risco de adulteração. Já a resina do aloe vera, como ameaça, tem a concorrência intensa no mercado de hidratantes naturais. Comparando a eficiência medicinal, o própolis é o mais consolidado com efeitos antimicrobianos e antioxidantes, amplamente estudados, seguido pela aloe vera, conhecida pela ação hidratante e regeneradora. Já a resina do angico tem aplicações promissoras, mas carece de estudos aprofundados. A aloe vera e o própolis já possuem uma boa aceitação e são regulamentados, sendo amplamente utilizados. A resina do angico tem potencial, mas ainda enfrenta barreiras de regulamentação. Quando o assunto é a sustentabilidade, a resina da aloe vera apresenta uma produção potencialmente mais sustentável. O própolis depende da saúde das abelhas e o angico precisa de extração controlada para evitar a degradação ambiental. Para entendermos melhor as propriedades, as aplicações
e as limitações de cada uma dessas resinas, compilamos as informações a partir de fontes especializadas em botânica e em fitoterapia. Enquanto o angico branco e o angico vermelho compartilham muitas propriedades medicinais, o angico preto tem usos bem diferentes. Embora o angico preto seja uma árvore valorizada para manejo florestal e a produção de madeira, as suas resinas não são usadas com os mesmos fins fitoterápicos que os angicos brancos e vermelhos, devido às suas composições químicas serem bem distintas. As resinas dos angicos brancos e vermelhos são verdadeiras joias da biodiversidade brasileira e são considerados recursos fitoterápicos valiosos para tratamentos naturais de uma série de condições. Ao compararmos com outras resinas, como a própolis e a aloe vera, percebemos que cada uma tem suas especialidades, mas todas compartilham o poder de curar e de proteger o corpo humano de maneira natural. O uso dos angicos brancos e vermelhos no campo fitoterápico é amplamente reconhecido hoje, mas continuam sendo necessários mais estudos para explorações mais abrangentes do potencial completo. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar explorando o mundo das plantas medicinais, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e deixe seu comentário abaixo sobre as plantas medicinais que você gostaria de ver por aqui. Até a próxima!